Olá, estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Marina Duarte, que é quadrinista, ilustradora, roteirista e escritora. Vamos entrevistá-la com uma série de perguntas sobre os seus desafios enfrentados, sobre seus objetivos e como ela contribui para a sociedade. Como você se descobriu uma artista? Bom, é uma pergunta complicada porque desde criança eu já gostava de Se desenhar interessava por arte. muito. Então, esse lance de gibi, por exemplo, sempre teve muito presente na minha vida. Eu era uma criança que gostava muito de ler gibi, gostava de ler mangá. E eu gostava de fazer os meus gibizinhos. Então eu pegava um monte de papel de rascunho que meus pais tinham em escritório, ficava um chumaço de papel assim. Cara, eu fazia tudo. Eu tinha pasta catalogando meus personagens. Era muito fixada nisso. Mas assim, a gente vive numa sociedade muito cruel, que afasta um pouco a arte das crianças de uma forma muito pesada, assim, porque a gente não consegue muitas vezes se visualizar enquanto artista. Ainda mais a gente vivendo fora dos grandes centros, como é aqui em Campo Grande. Então eu pensava, não é pra mim desenhar. Eu fui muito tempo tomada por esse derrotismo, assim, é só um hobby, é só uma coisa que eu faço, né, de lado, assim. Foi na vida adulta mesmo, depois que eu tive 2 filhos, que eu percebi que eu não queria ficar sentada no escritório trabalhando, que eram os trabalhos que eu fazia em redação jornalística. Depois trabalhei também na Defensoria Pública, estagiando e tal. E vi que eu não ia conseguir fazer isso com 2 crianças em casa e pensei, cara, a coisa que eu faço é desenhar. Acho que eu vou tentar desenhar. E comecei a trabalhar efetivamente mesmo, trabalho com desenho. E foi a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida, porque realmente a arte me atravessa de um jeito assim que é muito intenso. Então eu tô aí nessa jornada há uns 5 anos e tá muito legal. Qual que é o seu objetivo quando você criou os quadrinhos? Então, eu trabalho em 2 linhas diferentes, que agora eu tô começando a escrever quadrinho mais ficcional, ou não só ficcional, mas mais sensível, mais poético. E eu trabalho já, o que eu mais trabalho há mais tempo, é o jornalismo em quadrinhos. Então, não sei se as 2 formas de trabalho têm o mesmo objetivo quando eu faço. O jornalismo em quadrinhos, para mim, tem um objetivo muito evidente, que a gente vive agora uma crise de informação no país, no mundo, tudo. E eu penso que a gente tem que repensar a forma como a gente consome informação. E eu penso que os quadrinhos... Pode apresentar essas informações também. Sim, apresentar... Uma forma melhor de representar. Sim, totalmente isso. Uma forma boa que a gente tem de apresentar, ou seja, as pessoas podem, talvez, ao invés de olhar uma matéria lá, dura, assim, só o texto todo, olhar um quadrinho e se interessar de alguma forma por aquilo. Na representação, em desenho, das pessoas. Essa representação também traz um pouco mais de sensibilidade, ou seja, eu abordo muitos temas pesados nos quadrinhos jornalísticos. O último grande, assim, que eu fiz uma reportagem, era sobre o genocídio indígena. É um tema horrível, porque é uma realidade no nosso estado muito tensa. Mas se você lê, talvez por um olhar sensível da arte, você consegue, ao invés de só ler os dados e só ler aquelas informações todas acumuladas, humanizar essas pessoas. Você consegue visualizar as pessoas também. O quadrinho ajuda isso. Se pôr no lugar delas, ou se pôr no lugar da jornalista que tá lá, você vê, ela tá fazendo tal coisa, você vai mostrando a reportagem ali no flow. Então o meu objetivo é esse, conseguir com que as pessoas se informem de alguma forma através desses quadrinhos, consumam mais quadrinhos também, porque ela está fazendo isso quando ela está lendo jornalismo em quadrinhos, reportagem em quadrinhos, e também, principalmente, trazer esse ar sensível para temas que são bem tensos, sabe? Temas pesados, que é uma suavidade. Né? Eu acredito que garante isso. Já no quadrinho mais literário, poético, eu gosto mais tenho mais como objetivo trazer um pouco da minha experiência como mulher e como isso me abala, de certa forma. O papel da mulher na sociedade contemporânea. É isso que queremos abordar também no nosso projeto. Isso, o papel da mulher, como é muito intenso ser mulher, é muito pesado ser mulher. É muito complexo ser mulher, principalmente na sociedade atual. É verdade. Muitos desafios, dificuldades. Bom, para você, os assuntos abordados no seu trabalho atingem
o objetivo que você pretende com eles? Tipo, a visibilidade, a representatividade? Bom, é o que eu tô trabalhando, né? Assim, eu acredito que que são passos de formiga. Então, aos poucos eu vou aprendendo como utilizar a linguagem de uma forma efetiva e que passe a mensagem que eu tô tentando passar, sabe? Eu acredito que cada vez mais, quando a gente trabalha com arte, tudo é um processo. Então a gente começa com esse objetivo, ele não vai dar certo de primeira e a gente vai... Tenta de novo. vai tentando até a gente conseguir chegar num escopo. Eu penso que hoje, depois de uns 5 anos, só agora eu comecei a me ver mais no meu trabalho. Então hoje eu posso dizer que realmente eu tô conseguindo atingir os meus objetivos. Mas é um processo. É um processo. Na sua visão, como o seu trabalho pode contribuir na sociedade? Como meu trabalho pode contribuir na sociedade? Bom, eu acredito que é aquilo que eu falei mesmo, que... Mais informação, mais informatividade. Isso, mais acesso à informação, até esse interesse mesmo, sabe? Porque, que nem eu disse, tá, a gente tá vivendo real essa crise de informação. Muitas vezes as pessoas não sabem onde buscar. Acesso muito rápido. E as pessoas não sabem digerir, não sabem nem onde buscar, sabe? Sim. Então a pessoa vai pegar, o que a gente mais vê hoje eu vi num site lá. Às vezes vê algo fake, uma desinformação e acredita, leva isso como lei, né? É isso que eu ia falar, porque às vezes, eu vi lá num site essa informação, ou eu recebi no WhatsApp, mas tinha ali a fonte, um site X que é alimentado não sei por quem e que muitas vezes não tem o critério jornalístico. Por isso que eu penso, não é só um quadrinho informativo, é um quadrinho jornalístico, porque o jornalismo tem critério para ser trabalhado. Você vai falar com as fontes, você vai analisar 1, 2, 3 vezes as informações, você vai... é um site seguro, se a informação é oficial. Se é uma informação checada, porque muitas das vezes, até a forma como o texto é formulado a gente consegue perceber, mas não é todo mundo que consegue perceber isso. Então, no meio dessa crise, eu acredito que materiais que sejam mais visuais, que fujam um pouco daquele texto insosso que a gente encontra no jornalismo, podem ser uma saída muito, muito eficiente, sabe? Então, eu acredito que nesse sentido, já tô aí faz 5 anos fazendo jornalismo em quadrinhos, eu acho que tá dando pra colaborar dentro das minhas possibilidades, né? Então, eu acho que tá dando, vamos lá. Quais desafios você enfrenta sendo uma mulher, mãe, artista, no âmbito profissional? Olha, gente, são tantos, mas vou falar primeiro da parte da maternidade, porque a gente ser mulher no mercado de trabalho, a gente já enfrenta várias questões. Desigualdade, há muita desigualdade. Muita. E depois eu vou entrar nesse aspecto, mas há ainda um certo fator das pessoas te subjugarem, das pessoas te colocarem em lugares que você não se encaixa, que você não quer ser encaixada. Quando você é mãe, cara, o negócio fica um pouco mais embaixo. Quando a gente escreve, desenha, a gente tá lidando com colegas que são pessoas muitas vezes mega produtivas e a gente vê todo mundo na frente. Então, o cara que publica 2 livros por ano e ele não sei o que, escreve muito artigo, faz um monte de coisa. Enquanto isso, a gente que é mãe tá lavando panela, fazendo almoço, cuidando dos filhos, tá de madrugada acordada pra tentar terminar aquele texto. Então, eu penso que o que mais me diferencia é isso. Eu ouço muitos discursos masculinos dos homens que conseguem deixar a família, porque vai ter sempre uma mulher que vai estar cumprindo esse papel, uma mulher que está abrindo mão dela e dos sonhos dela para que a vida desse homem funcione. E no ramo artístico não é diferente. Então, tem muitos caras que estão lá. Se você quer, você pode. Eu fiquei a madrugada inteira estudando, escrevendo. Pra eles é muito fácil. Eles não têm filhos, eles têm outras obrigações, eles não têm outras responsabilidades. Eles não têm esses desafios, eles já tem essa... tem essa facilidade, porque sempre isso vai ser deixado pra responsabilidade de uma mulher. E, eu sou mulher e sou mãe. Ô, pessoal, como podemos perceber, sou mulher e sou mãe. E
isso vai me atravessar sempre. Então eu vou vir aqui na entrevista, eu vou ter que trazer os meus filhos. Várias vezes já tive, assim, pessoas que me cortaram por causa disso, né? Tipo, não dá pra levar criança, não dá pra fazer tal coisa, não sei o quê. Mas eu levo, sabe? Acabei de voltar da feira literária de Bonito, participamos de uma mesa lá de quadrinhos, meu filho mais novo subiu no meu colo no palco e ficou lá. E assim, vai fazer o quê, sabe? Não, não é algo que você tem vergonha, nem, né? É algo que é de se orgulhar. Total. Mas pra você ver como que esse machismo na sociedade e que afastou muito tempo as mulheres do mercado de trabalho e, né, a gente teve que ocupar muito mais por uma necessidade do que, né, qualquer coisa, acaba rotulando certas coisas, inclusive uma criança, que é algo mais natural do mundo, participar de espaços como esses. A gente, não é coisa de criança, não é. Mas se uma mãe precisa participar, a criança vai ter que estar lá. Tá lá com a mãe dela. Então são desafios assim que a gente vai superando e aproveitando para pontuar algumas questões, né? Como isso, né? Os espaços que são ocupados por mães vão ser ocupados por crianças, não tem que ser feito. Agora, ser mulher no mundo dos quadrinhos, acho que essa é uma pergunta que eu mais respondi para todo mundo, assim, no mundo. É muito complexo, a gente tem uma escalonada grande agora de mulheres que estão produzindo quadrinhos no Brasil, assim. Até ontem saiu não é do Brasil essa lista, mas ontem saiu a lista, acho que dos melhores livros do New York Times, não lembro se era do New York Times, mas creio que era. E só tem 2 quadrinhos nessa lista, os 2 são feitos por mulheres. São quadrinhos muito bons, um deles é Persepolis, da Sartrap, que é um quadrinho excelente. E é isso, sabe? A gente tá nos lugares, a gente ocupa esses espaços e não tem como não ocupar, porque a literatura feita por mulheres, ela tem uma outra pegada e ela não vai sumir do mundo, sabe? Ela é importante, ela tem a sua importância. E no mundo dos quadrinhos, a gente lida com um fator misógino um pouco, né, bem preponderante. A gente que lê quadrinhos sabe disso. A gente tem a mulher objetificada nos quadrinhos, a gente tem... sexualizada. Exato. Então, o corpo da mulher esculpido em evidência. Então, por muitos anos foi assim. A gente só começou a superar isso 10 anos pra cá e a passos lentos. Então, um mercado que tem esse tipo de conceito, mesmo que sempre tiveram mulheres ali nas funções mais, a colorista, a roteirista e gatas pingadas, assim, sempre foi um desafio e eu creio que sempre vai ser. A gente tem o maior prêmio de quadrinhos, que é o HQ Mix aqui do Brasil, e a gente não tem tantas mulheres nem inscritas e nem premiadas, ou seja, as mulheres têm até medo, anseio de se inscrever no prêmio. Porque a gente sabe para quem que vai esses prêmios. Então são coisas que aos poucos já tem muita gente fazendo mobilização para isso, para mais mulheres, mais pessoas pretas, mais pessoas indígenas estarem nesses prêmios, ocuparem os espaços nos quadrinhos nacionais. E eu creio que é muito importante, porque é só dessa forma que a gente vai superar esses ideais antiquados que circulam ainda, sabe, o universo dos quadrinhos. Como que surgiu a sua nova ideia do projeto Vozes Invisíveis? Vozes Invisíveis. Vozes Invisíveis. Uma coisa muito legal de falar é que, infelizmente, a partir da perda do Paulo Gustavo, a gente teve infelizmente, porque ele se foi, é um grande artista, a gente teve uma lei muito importante em âmbitos estaduais e municipal, que foi a Lei Paulo Gustavo. E o Vozes Invisíveis é executado a partir dela. E por que eu falo que é muito importante? Porque a Lei Paulo Gustavo, ela tem algumas nuances que em outros editais públicos não existem. Por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, ela deu uma certa evidência para quem estava nas primeiras produções. Deu uma certa evidência se você fosse mulher, se você fosse pessoa que é de quilombo, de vida de quilombo, se você fosse de comunidade indígena. Então você conseguia algumas pontuações a mais para você conseguir se publicar ou conseguir executar uma atividade artística, alguma coisa, né? É muito legal essa iniciativa que rolou na Lei Paulo Gustavo. E a partir desses dispositivos que a gente viu no edital, a gente viu a oportunidade de fazer algo que não foi feito aqui ainda, em Campo Grande e até no Mato Grosso do Sul, que é fazer realmente um dossiê de como mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais vivem aqui. Por que eu falo que não foi feito?
logo no começo, na fase de pesquisa, a gente teve esse problema de defasagem de dados. Então, quando eu estava pensando... déficit de informação sobre esse assunto. Total. Não, assim, temos várias coisas, vários dados que são levantados por pesquisadores, algumas questões sobre violência, sobre modo de vida, mas a gente não tem algo assim contundente, por exemplo, a nível de Estado. A gente tem tantos... agora eu tô começando a conseguir acessar esse dado de quantos crimes LGBTfóbicos a gente tem na cidade. É defasado porque a gente só teve a mudança da lei, né, na verdade, da interpretação da lei atualmente. Então, a gente não consegue diagnosticar isso. Ou, por exemplo, essa mudança da lei, ela não permite que a gente entenda assassinatos de pessoas nessas condições, né, com essas vivências, como LGBTfóbicos. Então, nasceu daí essa ideia. Como a gente já estava pensando, vamos escrever alguma coisa para a Lei Paulo Gustavo, acabou que culminou nisso, porque, poxa, se a gente tem tanta dificuldade para levantar, é porque a gente tem uma carência de abordar esse tema, sabe? Então, é um tema que me atravessa, eu sou uma mulher bissexual, e é algo que a gente, na vivência mesmo, no dia a dia, sente muito. Como é ser uma mulher bissexual, como é se relacionar com outra mulher numa cidade conservadora como Campo Grande. Preconceito, as dificuldades que passam. Sim. Então, como é algo que também me atravessa minhas amigas, e a gente vê muitas coisas acontecendo do nosso lado, entra em profunda agonia, porque é muito agonizante no espírito, a gente vê amigos, amigas morrendo, sumindo. Assim, é algo desconcertante. A gente vive numa cidade muito conservadora e muito perigosa para quem Principalmente Mato Grosso do Sul tem os maiores índices de homofobia, de homicídios, de pessoas LGBTQIA+. Sim, é exatamente por isso que eu acho importante a gente investigar, né? O que significa ocupar esses espaços na sociedade. Também tem representar, né? É importante. É bem por aí. Então acho que nasceu de uma necessidade de falar sobre isso, sabe? Mais do que qualquer coisa. Mas possibilitada pela Lei Paulo Gustavo, porque se eu fosse fazer como freelancer, como eu faço a maioria das minhas matérias, eu não ia ter 6 meses para trabalhar num material, conseguir fazer um levantamento né, com esse corpo tão bom que a gente está conseguindo fazer, e no final lançar, né? Ele vai ser lançado no formato de e-book. Pelo menos nessa primeira fase, a gente vai abrir um site do Vozes Invisíveis, vamos fazer um lançamento, vai ser bem legal, um bate-papo com algumas fontes, algumas pessoas que foram consultadas nesse processo. E vai ser, eu acredito nisso, que é uma possibilidade de debater algo que muitas vezes é jogado para baixo do tapete. A gente fala muito sobre, dentro do movimento, sobre orgulho, e eu tenho muito orgulho de quem eu sou, mas eu quero muito mais do que ter orgulho. Eu quero não ter medo. Eu tenho medo de ser eu pelos crimes. Acontecem homicídios. É por aí. Muito grave, muito... Né? E é o que a gente estava falando antes da linguagem dos quadrinhos. É muito pesado esse tema, mas a gente vai conseguir... suaviza. Sim. Ele dá essa suavidade e informa ao mesmo tempo. Então a gente está usando uma linguagem bem artística, vai fazer num modelo narrativo, então é uma reportagem, mas talvez ele vá mais para um caminho de um jornalismo literário, assim. Então tá um material bem sensível, bem legal. Eu espero que todo mundo goste depois, quando sair, daqui a alguns meses está aí na praça. Então, eu ia fazer uma pergunta agora, mas eu acho que a gente já até respondeu, que é como você pretende causar essa mudança com esse projeto, esse novo projeto. Eu penso que... Informação... eu penso que causar mudanças, talvez não a partir dele, mas uma sementinha pode ser plantada quando a gente faz esse tipo de projeto, sabe? Por exemplo, a defasagem dos dados. Algum acadêmico ou acadêmica pode ver isso e falar, cara, não tem dados, eu vou fazer esse levantamento, a gente precisa buscar isso. E teve até uma coisa que o editor me falou ontem, quando eu estava falando com um cara da Sejusc, que vai passar esses dados referente à criminalidade e tal, que as pessoas LGBT são vítimas, as mulheres. Ele falou, a falta de dados é um dado. Então, a gente, né, não ter dados sobre determinado tema quer dizer que talvez... Te informa algo, um déficit ali, já é Sim, um problema. E
não só um déficit, mas talvez a questão de interesse mesmo social, entendeu? De abordar esse tema. Por que a gente vai jogar essas mortes, esses crimes pra baixo do tapete? A visão, né? Tipo, o foco. Eles deixam isso de lado. Sim, e assim, em termos de Campo Grande, é bem chocante algumas coisas, assim. Eu ia tentar inscrever no estadual, não deu certo, mas eu acho que no final foi até bom, porque abordar a comunidade campograndense nesse sentido, eu acho que é algo urgente. Por exemplo, em termos de estado, a gente tem a subsecretaria LGBTQIAPN+, mas em termos de município a gente não tem. A gente tem uma coordenadoria que já limita algumas atividades que podem ser feitas, né, em âmbito executivo. Então, a gente não tem no executivo alguém que possa, por exemplo, diretamente representar a gente, ajudar em certas coisas, fica muito limitado. Não é culpa das pessoas que estão nesse lugar, na coordenadoria. É culpa de falta de interesse mesmo, é culpa de falta de interesse público mesmo, sabe? De uma... É duro falar isso, mas de uma agenda mesmo de interesses. A gente tem uma cidade que cada vez mais está sendo tomada por interesses até religiosos. Então essas pessoas estão ocupando os espaços públicos, essas pessoas estão nas secretarias de educação, essas pessoas estão na secretaria de justiça, as pessoas estão na secretaria administrativa, elas estão em todos os lugares. Então como que a gente vai conseguir na base, por exemplo, trabalhar certos temas sobre, contra crimes de ódio, se a gente tem uma certa bolha que não deixa que isso aconteça, que esse tema é proibido. Então, acho que o que mais vai trazer é o que a gente está enfrentando agora, já tem uns 10 anos que a gente está nessa batalha, que é a batalha contra o fantasma da ideologia de gênero, que tem tudo a ver também com ser mulher. Então, na nossa cidade, a gente vive muito isso. Realmente. Fantasma da ideologia de gênero. E isso está nas escolas, muito forte, patrulhando professores, patrulhando trabalhadores que estão fazendo um trabalho muito importante, que é de debater. Essas crianças, esses adolescentes, eles estão nessa vivência já. Ninguém vai tirar isso deles. Então ninguém vai ensinar alguém a ser transexual, ou ensinar alguém a ser lésbica, gay. Isso não vai acontecer. Eles criam isso, meu Deus, é loucura até. Mas é uma loucura bem fundamentada. A Judith Butler fala sobre a ideologia de gênero dessa forma. Esse fantasma que é criado, ele é um fantasma para aterrorizar as pessoas, um fantasma moral. Não, como se fosse uma ameaça. Nem era para ser algo ameaçador. Não era para ser algo... Meu Deus. Mas a gente perde a guerra narrativa, né? Se a gente não vê isso como uma ameaça. Então a gente, realmente aqui em Campo Grande, a gente enfrenta muito isso. E não tinha como não abordar dessa forma, assim. Porque pode parecer até sensacionalista, mas é muito real. Então a gente tem professores há muitos anos e até hoje sendo demitidos por causa disso. A gente tem coisa muito tensa acontecendo, assim, eu falo das escolas porque eu acho que o caso mais emblemático que tem é de uma escola, de uma professora que foi demitida porque ela, segundo o diretor, estava ensinando as crianças, não, os adolescentes, a serem gays e lésbicas e transexuais, mas eles já eram, entendeu? E a professora só estava acolhendo eles e, poxa, é um papel importante. Apoiando. Às vezes não falta em casa esse apoio da família, dos familiares, parentes, tem preconceito. E aí tava tentando transformar em algo mais leve pra eles, tava tentando apoiar. Sim. Mas a vivência, Vou pensar. Lembrei. Essa vivência LGBT, ela desde sempre tem aspectos muito pesados. E para mim parece que as pessoas desse campo mais conservador querem que permaneça assim. Que a gente enxerga a vida como sendo um eterno fardo, porque nós somos pecadores. E nós, Então, alguém pegar e querer te dar um mínimo de orgulho de você ser quem você é, ou pelo menos você se aceitar, já é algo muito tenso para essas pessoas. O que me entristece, porque a gente está falando também de altas taxas de suicídio entre os jovens, de evasão de escola. Depressão também. Depressão. Na adolescência, muito alto. E se não for na adolescência, desenvolve para algo que na fase adulta vai trazer um problema para a pessoa.
Então, é por isso também que eu penso que são temas muito importantes a serem tocados, porque às vezes, envergonhando, de alguma forma, as pessoas que estão fazendo isso, né, porque isso é muito tenso. Mostrando a realidade, o que eles estão fazendo de verdade, talvez eles percebam. Ou não percebam, mas algumas medidas comecem a ser tomadas, porque muitas coisas são muito escondidas e envolve poder, envolve muitas nuances que é muito difícil de, sei lá, um professor ir lá e enfrentar, um diretor, uma secretaria de educação inteira. Mas talvez se a gente começar a perceber, um professor lê uma matéria e fala, meu Deus, isso também está acontecendo com outro professor, quem que é esse professor, essa professora? Eu vou atrás dele, começa a ter alguma mobilização. Então eu penso que é isso que eu estava falando sobre... Um apoio ali. Plantar uma sementinha, aquilo que a gente estava falando antes. Então eu acredito nessa possibilidade quando a gente faz um material assim. A gente vai plantando sementes para que elas floresçam através de outras mãos. Então não vai mudar nada o Vozes Invisíveis, infelizmente, não vai mudar. Mas vamos talvez ter a oportunidade de falar sobre um tema que é muito deixadinho de lado, sabe? Então já é uma sementinha ali para que floresça em algum momento. Alguma mudança, talvez? Não sei, mas a gente espera, né? Esperamos que sim. Quais foram as suas maiores inspirações para você começar com o seu trabalho, quadrinhos? Quem que foi, assim, uma pessoa importante? Que te apoiou pra começar a quem trabalhar? Você olhou assim e falou, nossa, eu quero ser assim, teve? Ai, tem tanta gente. Assim, de apoio, de suporte, eu sempre contei muito com a minha família, porque é um caminho árduo quando você quer trabalhar com arte, assim, você precisa de muito apoio, ainda mais você tendo uma família para criar, para cuidar. Então, sou muito grata à minha mãe, minhas irmãs, ao próprio pai dos meus filhos, foi uma pessoa que me deu muito suporte, assim, para que eu conseguisse seguir na minha profissão e consigo hoje, né, me publicar e tal. Em termos artísticos, no jornalismo em quadrinhos, a gente é uma linguagem muito... aqui no Brasil, ela ainda está, né, Se desenvolvendo, mas tem muitas mulheres que eu admiro que fazem jornalismo em quadrinhos aqui, são pessoas queridas por mim. Eu gosto muito do trabalho da Cecília Marins, da Gabriela Gulich, da Marília Mars, que é muito lindo o traço delas, e que trazem temas também muito importantes, são mulheres que estão em evidência no cenário, e eu me espelho nelas, e nesse sentido também de estar fazendo a mesma coisa e de conseguir fazer coisas grandes. Elas lançam livros, reportagens incríveis sobre temas que às vezes não são muito tocados, sabe? Eu estou começando agora também, comecei no ano passado, entrei no núcleo de pesquisa de quadrinhos lá da UEMS. Então, além de desenhar, comecei a pesquisar quadrinho também, que é algo que, sei lá, não tinha como fugir disso. E a minha pesquisa é justamente isso, sobre mulheres que atuam no jornalismo em quadrinhos. Então, eu acho que vem muito mais daí essa questão de olhar na mulher que está aqui do meu lado fazendo a mesma coisa e me inspirar nela. Então, não tem muito, Marjane Sartrap, que eu tava falando agora. É muito legal o trabalho dela e eu me inspiro nele, mas as pessoas me inspiram mais, sabe? As pessoas que eu consigo tocar, que eu consigo vê-las atuando na sociedade, que eu sei como que elas estão ralando para fazer acontecer. Então, é muito mais as pessoas que estão aqui ao meu redor, os quadrinistas daqui, que estão suando, batalhando para fazer acontecer. São pessoas que me inspiram, sabe? É mais por aí mesmo. Para você, qual que é a importância de causar esse impacto, dar essa oportunidade de visualizar as situações mais deixadas de lado na sociedade, assim? Qual a importância de dar essa visibilidade para as coisas deixadas de lado? Olha, a importância é a seguinte: eu creio que a gente vive num sistema social que nos isola para dentro da gente mesmo, cada vez mais. Então, a lógica neoliberal de que a gente é o que a gente compra e que a gente é o que a gente acumula e é isso que vai definir com quem a gente vai andar, as nossas aspirações e várias coisas assim, elas me perturbam um pouco, sabe? Então, a gente fica... Essa visão capitalista das coisas de quanto mais eu tenho, mais
né? Como se fosse superior, algo do tipo. Isso, e que acaba nos colocando no... Então, eu tava falando sobre isso das pessoas se isolarem no capitalismo, né? Essa visão que é criada já, né? Ela vai escalonando. Então, a gente, nós mesmos, nascemos nos anos 90, vocês nos anos 2000, certo? De uma vitória do neoliberalismo mesmo. Então, esse ideal, ele permeia a gente em todos os sentidos. As pessoas, a gente mora em apartamentinho e a gente tá lá só no nosso apartamento. A gente não quer saber o que tá acontecendo no apartamento do lado. A gente tá numa vizinhança, mas a gente não tem um senso de comunidade. No nosso mundinho, né? E isso acaba sendo essa decorrência de que a gente só se basta. A gente antes tinha um modo de vida comunitário, antigamente, né? A gente se organizava em aldeias, em comunidades. As pessoas, até nos bairros, eram muito mais ligadas. Tinha mais também ajudas, né? Entre na comunidade. Total, e eu vejo que a gente está cada vez mais se isolando, né? Essa lógica da cidade, do capitalismo, de não, eu faço meu dinheiro é meu, eu não quero saber o que está acontecendo, todo mundo é errado, eu sou certo. E isso acaba cada vez mais se retroalimentando dentro de muitas pessoas, gerando uma certa amargura até, dá pra dizer. De não querer olhar pro próximo, de não ter sensibilidade olhando uma pessoa que tá numa situação horrível. Ou, não, tem que trabalhar, não sei o quê. Simpatia mesmo no olhar, assim, sem conseguir se colocar no lugar do outro. E como a gente estava dizendo, eu acredito que a linguagem artística tem essa potência de poder... Esse poder de, né, modificar isso. Talvez não modificar, fazer a pessoa ter uma outra leitura. Ter uma reflexão sobre as ações dela. Por exemplo, se você lê lá, Mato Grosso do Sul é o estado que tem maior número de índice de feminicídio. A pessoa leu isso, tá bom. Mas agora, se ela lê uma história de uma mulher que foi assassinada em tais termos, e você vê o dia inteiro daquela mulher, o dia daquela mulher é igual ao seu. Você, meu Deus. Nossa, eu tô nessa história. Atenta. Você fica atenta. E você se põe nesse lugar. Você consegue desenvolver. Então eu vejo que a linguagem artística tem essa potência de você conseguir, olha, eu tô vendo aquela pessoa vivendo. Ela não é tão diferente assim, porque, né, a gente tem muitos mitos em torno de certas imagens. Então, por exemplo, a gente tá falando de mulheres lésbicas, bissexuais e travestis, transexuais. Essas mulheres têm uma vivência e um rótulo na sociedade que é bem específico. Então, a bissexual é a safada sem vergonha. A lésbica muitas vezes mal julgadas, né? Estereótipos que falam, ou que criam, inventam, né? E a pessoa fica naquela caixinha. Mas essa pessoa, ela vive um dia a dia igual a todos nós. Ela tem mãe, ela tem pai, ela tem irmãos, ela tem filhos, ela tem... Enfim, né, trabalho e tá desenvolvendo, seguindo a vida dela, muitas vezes sofrida. Mas ninguém vê isso, porque a gente quando a gente tá ocupando esse espaço, por exemplo, na sigla LGBTQIAP+, a gente a gente é um rótulo, a gente é um dado, ou uma superação desse dado. Estatística. E é isso que eu queria fugir, porque eu vejo que é assim que o jornalismo aborda a gente, muitas vezes. Aconteceu uma coisa muito chata, por exemplo, numa matéria aqui, que eles foram abordar esse índice de mortes preocupante que tem aqui no Mato Grosso do Sul, colocaram a foto de um amigo nosso na capa da matéria, que morreu. É uma pessoa com amigos que dá dor no coração só de lembrar, sabe? Que viveram aquele luto de uma forma muito intensa. Então a gente é coisificado numa sociedade de coisas. É isso que eu vejo, sabe? E o que eu quero com esse tipo de trabalho é descoisificar, sabe? Não são as coisas, não são os dados, não são estatísticas, é uma pessoa, todo dia de manhã passando café. E ela não voltou no final. E ela não voltou, e a mãe dela chorou, e os amigos choraram. E não é humano estampar a foto dela no jornal pra desenhar isso, tem outras formas de fazer, sabe? Então eu acredito muito nisso, que a potência tá aí. Humanizar quem é sempre desumanizado. Então, humanizar as pessoas LGBTQIAP+. Humanizar as pessoas indígenas. É necessário essa humanização. É necessário. Desrotular. Eu acho que pode colaborar para isso, para tirar esse rótulo, tirar essa carga pesada
E, né, nós somos pessoas normais, com lutas, às vezes muito intensas, mas não são só as dores, também. né? Uhum. No cenário atual do Estado, na sua visão, o que precisa ser feito para mais respeito e valorização da mulher na sociedade? Nossa! Muita coisa. Mas é por aí, é muita coisa. Não só no estado, mas é porque a gente vive uma conjuntura muito específica no estado do Mato Grosso do Sul, que a gente está num estado extremamente conservador. Sim. E é por isso se reflete nesses números que a gente estava conversando agora. Não é à toa que é o estado com os maiores índices de feminicídio no país. Tem muitos ideais ainda arcaicos que circulam as cabecinhas e cabeçonas daqui do nosso estado. E para mudar essa realidade, a gente vai precisar fazer uma revolução educacional aqui. E a gente precisa conseguir entrar nas escolas. A gente precisa conseguir entrar nas escolas, a gente precisa conseguir superar algumas crenças que a gente tem como sociedade. E até que muitas vezes a gente, mulher mesmo, reflete na nossa atuação na sociedade. Porque é muito difícil, sabe? Ser mulher e você ouvir o tempo inteiro que você não pode falar, que você tem hora pra falar, que você tem hora que você mais tem hora pra ficar calada. Tem que ficar quieta, bonitinha, assim, perna cruzada. Não abre as pernas, você não faz isso, não faz aquilo. Pô, toda podada. Como que uma mulher toda podada vai ser uma atuante feroz na sociedade, pelos direitos dela? A gente tem muitas mulheres aqui no Mato Grosso do Sul que são atuantes na sociedade. Nunca vai pegar a frente de alguma coisa. Ela a vida inteira foi falada. Tolhida, né? Cortada. E é a realidade da maioria das mulheres. Todo mundo, quando era menina, era calada, fica quieta. Aí tem aquele primo ou aquele irmão, metendo louco, dando pirueta. E você não. Você fica quieta, pelo amor de Deus. Você é mulher. Porque da exclusão, né? Quando seus pais deixam, e os primos, os meninos falam, não, isso não é brincadeira pra menina. Você fica aí. Porque a gente é menina, a gente é mais forte, você vai se machucar, isso, aquilo, aquilo outro. Você tá de saia, você vai pular, você vai andar de skate, de saia, pelo amor de Deus. Então, vê isso. A gente, em pequenas coisas na nossa cultura, a gente já tá desde sempre cortando e tolhindo as meninas de poderem ser mulheres com voz ativa, mulheres. Então eu penso que mulheres e homens que criam crianças hoje em dia, sejam meninas, sejam meninos, devem ser crianças que são educadas para uma sociedade que vai esperar essas diferenças. Então, uma sociedade mais igualitária. Isso. Talvez a igualdade seja muito difícil numa sociedade que a gente está há 10 mil anos apanhando e queimada na fogueira. Mas se a gente conseguir superar alguns ideais que ainda são dessa fogueira, sabe? Vai ser muito importante. Então eu vejo que os movimentos aqui no Mato Grosso do Sul, eles existem. Os movimentos feministas, os movimentos LGBTQIA+, movimentos que têm essa ideia de debater o gênero e superar essas questões, mas que precisa de muita força jovem ainda. Então é por isso que eu penso que a educação, a emancipação da educação a futura geração, os futuros pais. Eles podem mudar isso, pelo menos no âmbito ali da família deles. Podem ser pais, diferentes mães, disso. professores, quebrar esse ciclo, né? Vai poder, ser um agente de mudança. Mas para ser um agente de mudança, a gente precisa se empoderar, se entender como um agente de mudança também, sobre a possibilidade disso. Então, quanto mais tolhida a gente está, mais encolhidinha, mais escondidinha, menos a gente consegue fazer isso. Então eu acho que tem muito que ser superado no fator cultural, para que a gente consiga também sair desse lugar de vítima e virar protagonista da própria história, sabe? Que é muito triste isso, a mulher ser deixada para ela não ser protagonista da própria história. Ela é a coadjuvante e no final ela morre. Porque, alguém quis assim. Essa é a realidade do nosso estado. Então, a gente tem uma realidade muito rural aqui ainda. Essa cultura também nos atravessa. Até nos movimentos rurais eu vejo que tem uma abordagem disso. No MST tem uma abordagem muito importante contra a violência contra a mulher. Atividades muito legais nesse sentido. Então, eu acho que é esse o caminho. A gente superar a cultura, porque ela atravessa a gente e ela que define, no final, infelizmente, quem vive e quem morre nessa equação. Então, muita gente fala, não, é bobeira, ficar falando de machismo, para com isso.
pô, essa cultura tá atravessando a gente e muita gente tá morrendo por causa disso. Então, a gente não deixar algumas coisas se sobressaírem mais, né? Eu acho que hoje, atualmente, a gente tem cada vez mais isso que eu acho muito importante, que é não deixar certos comentários prevalecerem, não deixar uma mulher ser humilhada em público. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa fazer uma coisa com uma mulher e não ter um levante ou depois ou no mesmo momento. Então, que mulheres ocupem os espaços públicos em Campo Grande. A gente tem uma vereadora mulher, que é a Luísa Ribeiro, e que tem que torcer para ela conseguir se reeleger e a gente eleger outras mulheres. Então, como que a gente vai conseguir fazer uma lei, por exemplo, pela dignidade menstrual, igual a Camila já iniciou e ela prosseguiu, se a gente tem uma mulher? Então, como que um homem lá velho, já viveu a vida inteira, vai pensar em absorvente de uma menina que não tem dinheiro para comprar absorvente? 5 anos, ele não pensa nisso, ele pensa em outras leis, assim, que deixa isso de lado, isso não é tão importante. Vamos fingir que ele pensa em outras leis. Né? Mas ele... Vamos fingir que ele pensa. Bem por aí. Mas assim, é isso, é uma vivência que não interessa a esses caras. Eles estão há anos ali negociando a nossa cidade e não pensando na população, que a maioria somos nós, e muitos precisam desse auxílio e de outras, né, de outros auxílios também, outras questões. Então, essa é a realidade. Se a gente não tiver mulheres ocupando espaços de poder na linha de frente do debate, mudança cultural, a gente não vai conseguir sair do lugar. E eu acho que são fatores da mesma equação, sabe? Realmente. Todos têm que ser percorridos, mesmo que lento, mas tem. Então, acho que não tem nem como ser rápido. Ainda mais, né, uma mudança cultural São desse pequenos nível. passos, é o que eu tinha a ver. Sendo positiva, eu penso que muita coisa já mudou para melhor. Pelo menos nesse fator cultural. Coisas. A gente nem falava dessas culturas antes, né? Ninguém falava, existe... reprimido, assim, deixando de lado. Ou de feminista louca, né? Que é bem feminista isso. é maluco, né? Pensa, uma coisa que eu tava falando esses dias, que numa das entrevistas pro Vozes, olha que interessante. 10 anos atrás, a gente que é do movimento feminista tinha que pensar aonde que a gente falava que era feminista. Verdade. É muito sério Mas isso. acho que até hoje, né? Porque Muito menos, cara. Hoje você pode chegar, eu sou Marina Duarte, eu sou do movimento feminista tal, sou do partido tal, eu não sou de partido nenhum, de movimento nenhum agora, mas enfim, dá pra você chegar num espaço e deliberadamente se abrir. Sofrer de violência, ataques. Sim. Muitos homens fazem isso. Antes era muito maior o número, então a gente tinha medo de se posicionar. Pensa. Até de falar sobre isso. Então, não, eu posso ser lida como uma feminista. E assim, é uma realidade muito dura no nosso estado, de violência mesmo, é muito real. Então a gente tem mulheres feministas, mulheres lésbicas, que têm a sua segurança ameaçada por conta de uma coisa dessas. Hoje em dia, a gente já consegue pelo menos falar abertamente. Eu ver uma menina na escola falando, eu sou feminista, pra mim, velho, acabou aí. De verdade. Isso não acontecia, gente. Não acontecia. Então pode parecer uma bobeira, uma bobeirinha. Ai, não, a menina falando que é feminista. Cara, as meninas antes tinham medo de abrir qualquer livro que fosse sobre feminismo. Não, isso é... Até de não sei falar o quê. sobre isso, né? Não, exigir tudo ótimo o na minha seu existência como posicionamento. mulher. Porque isso era coisa de mal amada, de coitada, de lésbica, que é um problema ser lésbica, de não sei o que lá. Você não queria estar nesse papel. Hoje não, a gente consegue entender, compreender que o feminismo não é um aquáriozinho que você põe a pessoa lá dentro. Aquele rótulo que eles encaminharam, assim, para as mulheres. Sim, total. Então, tem todo um objetivo, né, de você ficar, né, por exemplo, quando teve o levante pelo voto feminino, lá nos Estados Unidos, eles faziam muitas contra-propagandas às sufragistas, né? Então eles desenhavam as sufragistas de um jeito estereotipado e elas são mal amadas. Então isso tudo é propaganda ideológica, né? Então o feminismo ele tem esse atravessamento, que é essa propaganda ideológica contra o feminismo, porque você quer ser uma mulher casada? Você quer ser uma mulher amada? Então você não pode ser feminista. Então existe um medo, né, nas meninas, nas mulheres. Não posso nem me aproximar disso.
E hoje em dia a gente tem uma subversão disso, que é, depois das primaveras feministas mais atuais, dos anos 2010, 2000, a gente tem meninas se interessando pelo feminismo, começando a falar disso. Daí vem o medo da ideologia de gênero, porque é muito medonho que as mulheres se entendam e se compreendam enquanto sujeitos de direito na sociedade. É assustador para os homens conservadores, né? Mas pra gente é uma conquista. Total. É por isso que eu vejo por esse lado positivo, sabe? Antes a gente tinha meninas com medo de falarem que eram feministas, com medo de abrir um livro. Eu não quero nem... ouvi um dia uma mulher falando sobre feminismo, não posso ser feminista. Hoje não, as meninas escutam, as meninas já vêm sabendo, já chegam na escola. Se informar sobre os seus direitos. A internet tem esse papel importante nisso, então, por mais que seja uma formação sem uma base teórica, antes nem isso a gente tinha. Então, eu acho uma grande conquista que as meninas se interessem por isso, se entendam como mulheres, porque demora pra gente se entender. A gente se torna mulher, né? Tem isso, né? Tem esse lance. Então, a gente se torna mulher quando a gente se vê como mulher. E é um processo doloroso se ver como mulher, entender o nosso papel na sociedade. Vai lá. Já tô terminando aqui, tá bom? Você consegue. Fala pra ele, Caí. Ele é super todo grudinho. Ele que ficou lá no palco, que eu tava lá na Flip, ele pulou no palco, sentou comigo também, que era um sofá grande que coube, ele aqui do ladinho e deu tudo certo. Ele é muito assim. Ele é carinhoso. É importante ter esse... Chega a ser um apoio, né? Um carinho. É importante ter isso também. A representação do carinho, desse cuidado materno. Não seria também uma mãe sem o apoio dos filhos. Nossa, não. É muito apoio, é gritaria pra todo lado, mas é uma coisa que a gente já adapta a vida dessa forma, né? A gente tá acostumado a viver assim, então... Isso até tem a ver também com mulheridade, uma coisa, a gente tem cada vez mais esse debate, nem dá pra chamar de debate, mas esse levante na sociedade que as pessoas falam, não quero que tenha criança em tal ambiente, né? Tipo, uns movimentos chamam de child free, umas coisas assim. Cara, é um movimento muito excludente das mães também, né? Nesse sentido, tipo, você quer ir no cinema sem uma criança ir no cinema? Mas quando que essa mãe vai assistir um filme também, sem levar uma criança? Eu quero ir no teatro sem uma criança no teatro. Já tem a classificação indicativa, então vai num teatro, né, para adultos. Ou até nessa empreitada conservadora, museu não é lugar para criança. Como não? E as mães que são artistas, têm que ocupar esse espaço, que querem mostrar essa vivência para as crianças. Conhecer também a história. Muito importante. Então, é o avanço conservador. Então, às vezes, até esse movimento child free, tem até pessoas que são de esquerda, mais progressistas, que são adeptas, tipo, não gosto de crianças e tal. Mas é uma desinformação mesmo, né, da pessoa, que ela não tem noção de que ela tá aderindo a alguns conceitos conservadores aí, né, de isolar a mulher, criando uma criança lá na casinha dela e, né, as crianças precisam ocupar, elas são pessoas, né, precisam ocupar os espaços sociais, não tem como. Sim. Como que elas vão aprender também? Precisam conhecer, aprender, conhecimento. Então, é importante pro crescimento, desenvolvimento da criança. Total, verdade. Bom, nós fizemos as perguntas, entrevistamos e queríamos agradecer pela sua presença, por ter vindo. É um prazer, ser uma inspiração. Eu gosto também de desenhar, desenho muito. Eu pinto, faço pinturas. Que massa, que massa. E eu queria ser artista, mas é algo que tem pouca visibilidade. Ainda mais como mulher. E aí eu fico assim... Mas se eu morrer fazendo quadros e não sei essas coisas. Então é uma inspiração pra mim. Mas as palavras, a história já ajudam bastante. Gente, eu que agradeço pelo convite, pelas palavras. Se eu puder te falar uma coisa, ninguém precisa te ver. Assim, ver sua arte ocupar muitos lugares, assim. Cada vez mais que você for pintando e desenhando, você vai perceber que você só precisava colocar alguma coisa no papel, alguma coisa na tela. E quem vê ou quem não vê isso vai ser
a parte menor da equação, no final das contas. Então, se você tem vontade de fazer arte, se você também tem vontade de fazer arte, faça, sabe? Faça arte. Ainda mais se for mina, mulher, tira o que tá dentro de você, sabe? O mundo precisa de mulheres compartilhando o que é ser mulher, o que é viver na nossa pele. E eu acho muito importante isso. Então, se você tem isso dentro de você, só desenvolve, sabe? Eu me travei muito tempo, né? No começo eu falei isso, me travei muito tempo. Dava pra eu estar em outros lugares. Você lugares. tem negação com isso, por ser algo muito... Também tem um pouco disso que a gente tava falando do feminismo, de como a gente vê o feminismo, é como a gente vê o artista na sociedade, sabe? Literalmente. A gente vê o artista num lugar que às vezes a gente não quer ocupar. Mas às vezes a gente precisa também ocupar esse espaço. E é uma coisa gratificante você poder dizer também, eu sou artista, eu faço isso, eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Então eu espero que dê tudo certo, que você consiga. Se precisar de alguma coisa, estamos aí na jornada, viu? É isso. Obrigada, gente, pelo convite, pela conversa. Bom. Foi um prazer. O prazer foi meu. Valeu. Não pode ser meu filho, será Pode que ser é? um gato. Tem um gato aqui? Tem. Falei que é meu filho? Tem um É um gato. gatinho. É um gatinho. Se você for ficar aqui, tem que ficar quietinho. Você consegue? Vou te contar um segredo. Deixa eu te contar um segredo. Ô, Naruê, deixa o Caê jogar. Quer uma cadeira? Senta aqui no meu colo. Então tá bom. Você tem que falar com ele. Então, mas você tem que falar, você consegue falar. Eu acredito em você.